Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai avançar um pouco mais, já estamos bem próximos do fim da nossa caravana do UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, livro que a gente está explorando aqui, né, fazendo uma série, destacando tudo que foi interessante da lore do sistema, para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona aqui o jogo. Lembrando que o livro é publicado pela nossa editora parceira, Retropunk, então se você curtiu o livro ou qualquer outro material da editora, se liga aí na descrição do vídeo que tem dica para você pegar o seu material com desconto, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando a nossa série desde o início, deve lembrar que lá nos primeiros vídeos eu disse que a gente ia começar pelas regras, para no final abordar alguns aspectos aí do cenário, tá? Eu já comecei a falar um pouquinho disso no vídeo anterior, né? Discutimos a cidade ultravioleta, né? A cidade violeta, melhor dizendo, que é o início do cenário. E agora, no vídeo de hoje, a gente vai dar uma passada geral por algumas das áreas, né? Que vocês podem explorar durante o jogo, né? Eu comentei, são, salvo engano, 32 áreas, então tem coisa pra caramba, né? Eu vou pensar só alguns detalhes e mostrar de uma maneira geral como essas áreas estão organizadas, mas nada impede que, se vocês quiserem, né, material mais detalhado sobre alguma dessas áreas ou todas elas, enfim, manifeste-se aí nos comentários, beleza? Que a gente vai vendo aí ao longo do tempo como é que a gente vai suprindo essa necessidade. Mas por enquanto, vamos só dar aquela passada geral para vocês sacarem qual é a pegada do UVG. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a explorar aí um pouco do cenário, né, do UVG, eu vou mostrar aqui o que vem na sequência do livro depois da Cidade Negra, que é justamente a segunda área, né, a Baixa e a Alta Estrada. Mas serve de exemplo para mostrar para vocês um pouquinho de como essas informações são organizadas no livro, beleza? Então em cada uma das áreas você vai ter aqui, olha, informações sobre o clima naquela região específica, você vai ter aqui tabelas de infortúnios, né, que podem acontecer durante a viagem até lá, né, ou ao sair de lá, enfim. Também encontros que podem acontecer naquela região, coisas próximas, né? Áreas de interesse próximas daquela região. A gente mostrou um pouquinho disso também na entrada da cidade Negra, né? Da Cidade Violeta, melhor dizendo, também é dito isso. E as descobertas que podem ser feitas. Olha, a gente tratou também de como é que funciona a questão das descobertas em um vídeo específico aqui da nossa série. Então, cada uma das áreas vai trazer basicamente essas informações, né? O clima, tabela de encontros, tabela de infortúnios, opções de viagem para locais próximos ali, descobertas que podem ser feitas, né? E algumas áreas têm coisas extras. Então, eu vou mostrar um pouquinho também do que a mais vocês podem encontrar ao explorar as pradarias ultravioletas. Uma coisa que eu acho interessante de comentar com vocês é a questão dos portais, olha só. Tem uma seção aqui no livro que vai falar justamente disso. Então, eu vou ler um trechinho para vocês, olha só. Portais e entradas misteriosas para locais estranhos emergem dos nebulosos tempos antes dos tempos, ao longo das pradarias ultravioletas, e viajantes espertos costumam evitá-los. Existem tolos que creem haver tesouros do outro lado de tais passagens. Ou seja, não bastasse toda a bizarrice que já existe no UVG, também tem essa possibilidade aqui dos portais, tá? Inclusive, quem assistiu a série desde o início, lá acho que foi um dos primeiros vídeos, eu falei que o narrador, ou o felino, como eles chamam aqui no UVG, você pode sortear poderes específicos para o narrador usar durante o jogo, tá? Tem uma tabelinha lá para isso, que é o início das bizarrices, né? Das coisas diferentonas que podem acontecer no UVG. E uma dessas possibilidades que você pode sortear pro narrador, pro felino, é justamente a habilidade de, uma vez por sessão, ele criar um portal lá para ajudar vocês ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas fora esse poder especial aí do felino, também existem portais espalhados aí pelas pradarias ultravioletas. São coisas, claro, misteriosas, imprevisíveis e talvez perigosas. E como vocês já devem estar acostumados aqui no VG, nada está escrito na pedra e a gente vai sortear tudo, né, através de tabelas. Então, se você quiser, ou se os personagens do grupo quiserem explorar portais ou sair em busca de portais, alguma coisa assim, o livro vai te dar essas ferramentas para você gerar, inclusive, na hora ali, né, de improviso, um portal com uma quantidade considerável de informações, tá? Então, por exemplo, você vai ter aqui, olha, como é que se chama o portal? O portal tem até nome, então você pode sortear aqui, né? O terceiro olho dos deuses, catapulta de cristal, lábios da reflexão, enfim, um monte de nome maluco aqui. Além disso, o que se sabe sobre o portal, né? Rumores. E aqui a gente tem uma tabela até bem extensa que vai te dar vários tipos de informações sobre esse portal. Então, por exemplo, onde ele fica, do que ele é feito, quem fez esse portal, o que aconteceu com ele e onde ele vai dar. Isso são rumores, tá? Ou seja, como eu falei aqui às vezes ao longo da série, com poucas jogadas de dados, você já tem aqui praticamente uma one shot ou até uma meta para uma campanha, né? Se sortear que o portal fica num local muito distante, a própria viagem até lá já pode ser uma campanha. Então, você tem tudo isso, mas não somente, né? Você vai ter também, olha, quando vocês chegam lá, qual é o estado do portal aleatório, né? Então, é apenas o esqueleto de um portal, o portal foi selado por algum ritual, está funcional, o portal está funcionando, enfim, tem uma série de possibilidades aqui. E também,
Como eu disse, na primeira jogada que você faz aqui para saber onde ele vai dar, são rumores. Então você vai ter uma tabela final aqui, o que o portal realmente faz. Tá? Então, o grupo pode chegar lá pensando que o portal faz uma coisa ou leva para um determinado local específico, mas na verdade ele faz outra. E muito provavelmente, aí depende um pouco de como você quer conduzir a sua história, eles só vão descobrir isso se de fato eles atravessarem o portal. Né? Então percebe que, de uma maneira geral, os jogos de UVG, eles são muito isso, assim, muito o improviso, muito a aleatoriedade, e você ir construindo a narrativa conforme as coisas vão acontecendo. Né? Eu acho que pode ser uma experiência bem interessante. Mas, se você achou que tinha acabado, não acabou ainda, porque ainda existe, olha, males da travessia. Ou seja, o simples fato de você atravessar um portal pode causar algum tipo de prejuízo ou algum tipo de efeito adverso, né? Então você tem também aqui de novo uma tabelinha aqui, você vai fazer um teste de aura para ver o que acontece com o seu personagem ao atravessar o portal. Então, só para dar exemplo aqui, ele pode ficar com dores de cabeça terríveis e vai perder um D4 de inteligência. Ele pode ter um leve desconforto, ele pode ter um vazamento na alma que enfraquece o viajante permanentemente. Desvantagem em todos os testes de aura futuros e menos um D4 em aura ou inteligência. Ou seja, pode ser muito perigoso atravessar um portal, então pense bem antes de fazê-lo. Seguindo adiante, a maioria das áreas vai seguir a estrutura que eu falei no início, tá? Da alta e da baixa estrada, tá? Vai apresentar todas aquelas tabelas, mas algumas áreas específicas vão apresentar, além disso, tipo um pequeno plot, uma pequena one shot, vamos dizer assim, nos moldes do que eu mostrei para vocês no vídeo sobre a Cidade Violeta. Então, enfim, uma dessas áreas, olha, são os penhascos de Lavanda, as cidades dos Neo-Mages, olha. Então aqui, além das tabelas todas apresentando aquelas condições, a gente vai ter também uma historinha, né, para você jogar ali, um gancho de aventura, melhor dizendo. Algumas áreas vão trazer informações adicionais sobre grupos de personagem ou tipos de personagem. Olha, por exemplo, a gente vai ter aqui na área da Cidadela de Porcelana, olha, os príncipes de Porcelana. A gente comentou um pouquinho sobre esse grupo no vídeo sobre as facções, né, das pradarias, mas aqui você vai ter algumas informações adicionais, vai saber em qual área do mapa eles geralmente são encontrados em maior quantidade, ou a área que eles têm o maior poder, maior influência. Então, tudo isso a gente vai descobrindo ao passear, né, por todas essas áreas, por todas essas oportunidades de aventura que o livro vai trazer pra gente. Olha, então, algumas áreas têm mais páginas que outras, olha, vão apresentar mapas aqui, né? Geralmente essas que têm historinha vão apresentar um mapa aí, alguma coisa, informações adicionais, olha só. Várias delas vão apresentar conceitos diferentes, olha, a cratera de Cacos e tudo mais. Tem muitas referências à ficção científica, referências a histórias em mundos pós-apocalípticos, né, referências até à cultura pop. Então, as áreas elas são bem diversas, são bem diferentes mesmo, e lembrando que cada uma delas já vai trazer as tabelas com dezenas de possibilidades. Então, por mais que você passe pela mesma área várias vezes, é muito difícil que você caia na mesmice, ou seja, você vai ter uma experiência diferente ao passar pela mesma área. Então, só para mostrar mais um pouquinho para vocês, olha só, tem outras áreas aqui, olha, tipo a trilha dos sonhos mevânicos, né? Lembrando que os mevos são os mecanismos violentos, né? A gente já comentou também sobre eles ao longo da série. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, nessa, olha, um ninho de mevos. Então, é uma área bem detalhada, com mapa, se você for explorar isso aqui, pô, tem coisa pra caramba pra fazer, né? Então, assim, o livro vai avançando. E aqui, olha, o Colosso de Grama, olha, como eu falei, referências à cultura pop. Tem aquele festival, que eu não vou lembrar o nome agora porque eu já sou velho, mas enfim, que o pessoal vai pro meio do deserto com uma figura grande, acho que é de palha, não sei, e queima lá, alguma coisa assim. Tem um festival, Burning Man, um negócio desse. Então aqui, uma alusão a isso, ou seja, diversos tipos de referências que o livro vai usar aqui, né, para trazer áreas malucas, áreas estranhas, áreas bizarras para você explorar. Então aqui, olha, só para mostrar mais algumas, a gente vai ter, por exemplo, aqui a concha do Behemoth, né, que é uma concha gigante e tal. E assim, seguindo sempre aquela receita, né, de apresentar diferentes possibilidades, diferentes áreas de aventuras, vamos chamar assim, né. A gente vai ter, olha, também a Lua Próxima, que é uma outra aqui, já com uma pegada um pouco mais sci-fi, né. E lembrando sempre, olha, que a gente vai ter uma porrada de criaturas estranhas, né, ao longo da viagem pelas pradarias. Algumas que estão no livro, outras que você pode criar. O VG é um jogo que cabe muita coisa, né. O negócio é você conseguir encaixar ali de uma forma, não vou nem dizer que faça sentido, porque a bizarrice também faz parte do jogo, né, mas de uma forma que fique interessante e divertida para os jogadores, né. E olha, vai ter o Palácio Espectral aqui, olha, então sempre vai ter esses desenhos malucos também, né, no estilo quadrinho europeu, né, heavy metal e tal, para te dar uma ajuda a entender ou sacar, pelo menos visualmente, qual é a pegada ali, qual é o lance. E lembrando que várias dessas áreas podem ter
segredos escondidos, que podem ser verdade ou não, né? A gente falou um pouquinho sobre como é construído o background do cenário, né? O passado do cenário, eventos anteriores de tempos antigos, né? Enfim, então você pode ir encaixando, conforme eles vão passando por algumas áreas, essas situações. E várias delas são propícias para isso. E agora, para a gente já encaminhar para o final desse vídeo, eu vou só dar uma passada geral também pela última área, né? Pela Cidade Negra. Olha, são de fato 32 áreas que o livro vai trazer, tá? Eu não vou dar os spoilers aqui, né, da Cidade Negra, afinal de contas é o fim da jornada. E assim, claro, assim como a Cidade Violeta, a Cidade Negra vai trazer também toda a descrição da cidade em si, das tabelas e tudo mais, só que ela vai trazer também vários ganchos de aventura, tá? Tem uma parte aqui até bem extensa falando de possibilidades de história lá, né? E mais criaturas bizarras, né? Para você encontrar ao longo do caminho, dependendo do tipo de história que você vai jogar lá. E também o seguinte, a Cidade Negra, ela tem diversos mistérios finais. Lembra aqueles filmes que a gente via, assim, que toda a história do filme era chegar em algum lugar que prometia grandes coisas, e você chega lá e de repente aquilo não é exatamente como você imaginava, ou que era uma grande salvação, ou pode ser uma coisa ruim, ou vice-versa e tudo mais. A Cidade Negra, aqui no UVG, ela tem um pouco essa aura, assim, de mistério. Ela não necessariamente vai ser o que os personagens acham que ela tem diversas coisas interessantes para serem exploradas, né, e diversas coisas que podem, a critério aí do grupo ou do narrador, contribuir para o entendimento melhor do cenário, né? E outras bizarrices também, olha. A Cidade Negra vai ter por si só 5 portais. E aqui esses portais eles vão ser descritos, o que eles fazem, para onde eles levam, etc e tal. Mas a gente vai ter aqui também uma área chamada, olha, de a pré-cidade. Aqui que tem um monte de coisa estranha de como era o mundo antes. Então aquelas jornadas de autodescobrimento, ou a galera que quer explorar e conhecer a lore do cenário e tal, vai poder construir, porque claro, aqui a gente vai ter várias tabelas para definir as coisas, mas vai poder construir a sua própria versão do VG. Ou talvez encontrar algumas das explicações aí para toda a bizarrice do cenário, como é que era o mundo antes, como é que as coisas chegaram ao estado que elas estão hoje, enfim. Então, essa parte final do livro vai trazer, como eu falei, uma grande descrição da Cidade Negra e das diversas possibilidades que existem lá de história, de exploração e até, quem sabe, de final, né, do cenário. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais um pouquinho sobre o VG, lembrando que a gente já está praticamente zerando o livro, aliás, já zeramos o livro, mas eu ainda vou fazer mais um vídeo, nosso último vídeo aqui da série, pra gente dar um fecho, fazer umas considerações gerais sobre como foi essa experiência da leitura do VG, o que eu acho sobre o jogo, lembrando que eu ainda não joguei, né, então provavelmente quando eu conseguir jogar, eu vou voltar aqui para fazer mais um vídeo falando da experiência de jogo, mas por enquanto, considerações gerais a respeito do cenário, beleza? Então, se você não quer ficar de fora, se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho que a gente se encontra na próxima resenha.